Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas, em Portugal continental. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Vamos falar seguro. Informações úteis sobre os seus seguros. Conheça os seus direitos e os seus deveres. Esclareça as suas dúvidas. Vamos falar seguro. Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Globoram, mediação de seguros. Aqui protege-se o futuro. Gestão de sinistros nacionais e internacionais. Considerado um dos melhores escritórios de mediação da Zona Centro. Conquistar e fidelizar clientes é nossa missão. Diálogo com o cliente, só paga o que precisa. Tratamos de toda a papelada sem demoras e eficácia. Departamento próprio para a avaliação de empresas. Somos especialistas em seguros de saúde individual e grupo. Transfira o seu seguro de vida, crédito de habitação, porque a sua vida é a dois e nós oferecemos o seguro de recheio de habitação. Rua Dr. António José de Almeida, número 69, Loja A, Mira, Coimbra. Telefone 231-488-044. Fax 231-400-041. www.globoram.pt. E-mail geral@globoram.pt. Globoram, mediação de seguros. De Portugal para todo o mundo. www.radiomira.pt. Rádio Mira, a sua rádio. Boa noite, Mira. Bom dia, boa tarde, conforme o local onde estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, em mais uma emissão, é mais uma estreia nesta sexta-feira. Viva Mais Seguro. É o programa quinzenal, às sextas-feiras, pelas 21 horas, assim aqui na vossa rádio, a Rádio Mira. Viva Mais Seguro é um programa produzido e apresentado por Fernando Bastos, especialista em seguros, com o patrocínio exclusivo Globoram, mediação de seguros. Boa noite, meu caro amigo Fernando Bastos. Boa noite, Jorge. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mira. Isto é um programa que pretende, enfim, elucidar os nossos ouvintes como é que funcionam os seguros, mas de forma sucinta, com palavras, não palavras muito caras. Há alguns termos que se utiliza na gíria dos seguros, eu vou ter que explicar. Portanto, de forma geral, as palavras que vou utilizar é de que seja auscultado pelas pessoas, seja entendível pelas pessoas. Com certeza. Eu começo já por cumprimentar quem está lá por casa, que já deu por aqui sinal, é o Quimbino. Boa noite, Rádio Mira, boa noite, Jorge Jesus, boa noite para o Kim também, que nos escuta desde Matosinhos, em Lessa do Balio. Portanto, fiquem por aí, podem até... Maria Mateus, boa noite para a Maria Mateus também, que envia as boas noites e diz ainda desejos de sucesso. Portanto, continuem por aí, e quem estiver por aí a ouvir pode também enviar os seus comentários e, quiçá, as suas questões em relação a dúvidas que tenham ou curiosidades que queiram saber sobre seguros, porque isto, como o Fernando Bastos já disse, é um programa sobre seguros, de informação, essencialmente, que vai estar aqui às sextas-feiras, em 15 dias. E, portanto, eu dirigia-me agora para o Fernando Bastos, dizendo-lhe que, antes de mais, obrigado por estar aqui com mais um programa para a Rádio Mira, portanto está a contribuir para a audiência da Rádio Mira. Obrigado, porque é alguém que acompanha a Rádio Mira desde o seu início, portanto já fez 5 anos em abril. Muito obrigado pela parte que me toca, Fernando Bastos. Falando de seguros, então qual é o primeiro tema que vai abordar hoje em relação, portanto, aos seguros, neste caso, não é? Porque o seguro
não é só os carros e as casas, há muito mais coisas, não é, Fernando? É verdade, Jorge. Obrigado. Já há algum tempo que andávamos para decidir fazer este tipo de programa para elucidar as pessoas acerca dos seguros. Os seguros existem de variedíssimas formas. Hoje vamos falar sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil familiar, há responsabilidade civil armas, há responsabilidade civil exploração, há responsabilidade civil profissional, há responsabilidade civil automóvel, que se calhar que é aquele que tem mais em foco e é aquele que nos afeta mais no dia-a-dia. Vamos falar também sobre, então, o seguro responsabilidade civil automóvel. Oh, Fernando, desculpa interromper, mas há aqui já o Quimbino que pergunta seguros para ciclistas. Portanto, sim, há algumas companhias no mercado, como podem compreender. Não vou falar aqui de nomes de companhias, não é o sentido deste programa ou desta palestra dizer nomes de companhias, não estamos focados nisso. Unicamente queremos esclarecer as pessoas que existem seguros para ciclistas de várias companhias que cobrem a responsabilidade civil de danos provocados pelo ciclista quando em andamento na via pública. É importante, atualmente nós em Portugal temos uma quantidade enormíssima de ciclistas e há à volta de 10 anos para cá a percentagem de ciclistas nas nossas estradas tem sido elevado. O seguro não é obrigatório, mas eu, na minha opinião, modesta opinião, acho que todos os ciclistas que andam na via pública deviam ter um seguro. Porque um dano provocado a uma viatura é uma constante, é rápido e pode acontecer. Verificamos que os carros atualmente são carros já de um elevado valor, os danos são avultados, custa pagar do bolso após esses danos. Entretanto, contratar um seguro de ciclista não é caro. E qualquer escritório de mediação a nível nacional, claro que a companhia de seguros a nível nacional faz isso muito bem. E a Globorem também? A Globorem também, sim. Em rodapé passa aí o e-mail aí do programa, vivamaisseguro@globorem.pt. Podem colocar lá as dúvidas, podem colocar o que quiserem. Eu durante a semana, dentro da minha disponibilidade, prometo que vou responder às pessoas, portanto, as dúvidas. Não me falem sobre nem processos em concreto, não me falem sobre companhias em concreto, porque a finalidade não é essa. A finalidade é dar a conhecer às pessoas como é que funcionam os seguros e como é que a gente se deve desembrulhar numa situação que tenhamos um sinistro ou algo do género. Com certeza, Fernando. Então peço desculpa ter interrompido o raciocínio. Pode continuar. Jorge, estás à vontade, podes realmente interromper quando quiseres. É importante que interrompas também, enfim, que é importante a tua dica, a tua pergunta, a pergunta que os ouvintes fazem. Vamos falar sobre responsabilidade civil automóvel, que se calhar que é aquilo que mais afeta as pessoas, que é aquilo que mais interessa às pessoas e é aquilo que é obrigatório na via pública. Toda a gente sabe, eu também vou falar agora também 5 ou 6 minutos sobre a origem dos seguros. Os seguros tiveram origem, antes de falar da responsabilidade civil automóvel, que é obrigatório, vou falar sobre 5 minutos sobre a origem dos seguros, em termos gerais. Os seguros surgiram em 1293, no século XIII, e a finalidade era, no ramo marítimo, foi com o rei Dom Dinis. Estou aqui a ler portanto, um documento que me suportei para, enfim, também não posso saber tudo e decorar tudo. E do século XIII, ainda por cima. Exatamente. Poderemos dizer que com propriedade que o rei Dom Dinis foi pioneiro em Portugal, na Europa e no mundo, na primeira forma de seguro. Foi este rei com um cogno de Labrador, que em 1293 estabeleceu em Portugal a primeira forma de seguro. Inicialmente esta foi dedicada exclusivamente aos riscos marítimos, por isso ele ordenou que fosse celebrado um acordo entre os mercadores, tendo como objetivo o pagamento de certas quantias, prémio, sobre as embarcações. Este cálculo era feito de acordo com o porto da embarcação e o seu tráfego. Isto temos a ver que todos a pagarem para um sinistro que aconteça enfim, isto é uma forma de solidariedade entre todos. Portanto, quando acontece um invento, acontece um risco, um acidente a uma pessoa, todos pagam para ali. Porquê? Todos nós temos sujeitos, só quem não anda, só quem não anda na estrada, só quem não tem uma casa é que não acontece um sinistro. Pode acontecer um sinistro a qualquer um de nós, a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. É importante que todos sejamos solidários uns com os outros no pagamento. Agora imaginem, haver um sinistro, vamos falar no ramo automóvel, haver um sinistro em que haja 3 ou 4 pessoas que estejam envolvidas e que morrem. Que quantidade de dinheiro é que a pessoa dessa viatura, o proprietário dessa viatura tem para pagar as indemnizações? Não existe.
tem que ser a solidariedade entre todos a pagar essas indemnizações. É isso que é a forma de seguro. Exato. Só, já que estamos a falar de seguro automóvel, só uma dúvida, porque não é uma dúvida, talvez um esclarecimento. O ouvinte lá em casa é provável que não se aperceba, e no seu recibo do seguro, porque é assim, estamos a falar de acidentes. Quando há um acidente, e grave ou menos grave, normalmente vem uma ambulância, vem o INEM. Há que haver dinheiro para pagar isso, certo? Portanto, se calhar, o segurado desconhece que já está a pagar isso no seu próprio seguro. Uma taxazinha. De facto, é verdade. No recibo existe um quantitativo que é para o INEM, que são 2,5% para o INEM, que é para que... 2,5%. Para o INEM, para os bombeiros, com certeza. Eu não me queria também já adiantar muito no ramo automóvel, porque tinha outras coisas antes do ramo automóvel para indicar, não é? Porque no ramo automóvel já sei que toda a gente questiona porque é o ramo automóvel ou o ramo automóvel. Mas antes de fazermos um seguro automóvel temos que saber o que é que vamos contratar, o que é que vamos dizer, o que é que vamos apresentar. Deixa só responder aqui ao Quimbino, que ele está a perguntar quanto custa um seguro para ciclistas. Eu aconselhava a enviar então um e-mail com as questões para o vivamaisseguro@globorem.pt, que está a passar em rodapé. Eu peço desculpa ao Quintino, que realmente não devemos falar aqui em preços nem em prémios, não é finalidade. Existe o e-mail aí e eu tenho o gosto em responder depois, durante a semana, às pessoas que me fizerem essas questões. Aqui na finalidade não é saber prémios, quem paga mais, quem paga menos, que resta-nos saber como é que vamos contratar o seguro. E antes de irmos para o ramo automóvel, já falámos algumas dicas do ramo automóvel, eu também munimo de alguns vídeos da Autoridade de Supervisão e Fundos de Portugal, que nos dão algumas dicas na contratação. Agora eu peço ao Jorge para passar o vídeo. Vou contratar um seguro, que informação devo fornecer ao segurador. Esta parte é importante. Quer no ramo automóvel, quer nos outros ramos, há dados que nós temos que fornecer para saber. Com certeza, vamos a isso então. Vamos falar seguro. Informações úteis sobre os seus seguros. Conheça os seus direitos e os seus deveres. Esclareça as suas dúvidas. Vamos falar seguro. Bem-vindos a mais um Vamos Falar Seguro. No episódio de hoje, vamos falar dos deveres de informação do tomador do seguro ou segurado antes da celebração do contrato de seguro. Como deve declarar o risco e quais as consequências de o fazer de forma incorreta. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco a Lucélia Fernandes, do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF. Lucélia, quando se pretende contratar um seguro, que tipo de informações devemos fornecer ao segurador antes da celebração do contrato? Bom, antes da celebração do contrato, o tomador do seguro ou segurado deve declarar todas as circunstâncias que conheça e que considere relevantes para a apreciação do risco pelo segurador. Isso significa exatamente o quê? Que devemos responder de forma rigorosa e verdadeira aos questionários que nos são facultados pelo segurador? Ou seja, se respondermos com verdade a esse questionário, considera-se que o dever de declaração do risco está cumprido? Sim, mas não só. Se for apresentado um questionário, deve obviamente responder-se ao mesmo de forma verdadeira e rigorosa. Mas isso não responsabiliza o tomador do seguro ou segurado de declarar qualquer outro facto ou circunstância que tenha por significativo para a avaliação do risco, mesmo que diga respeito a algum aspecto que não conste desse questionário. Pode dar-me um exemplo? Sim. Imagine que vai contratar um seguro de saúde e se encontra a ser seguida em consulta médica por causa de problemas que lhe foram diagnosticados na coluna. Se no questionário que lhe é fornecido pelo segurador não for feita qualquer pergunta acerca de doenças da coluna, deve informar o segurador desse facto, mesmo não lhe tendo sido colocada a questão. Muito bem, mas por que razão é tão importante declarar de forma rigorosa o risco a segurar? Porque será com base nos factos declarados pelo tomador que o segurador irá avaliar o risco que se pretende transferir para o contrato de seguro e decidir se aceita ou não cobrir esse risco. Será também com base nessa informação que será calculado o prémio, ou seja, o valor que se vai pagar pelo seguro. Ora, se a informação que transmitimos não for a correta, a avaliação também não o será e, consequentemente, o valor do prémio não será o adequado para aquela situação. E se não o fizer, qual pode ser a consequência de declarar o risco de forma incorreta? As consequências serão diferentes caso o erro ou omissão tenha sido propositado ou apenas negligente, mas podem ser graves
E é por isso que é tão importante chamar a atenção para esta matéria. E qual poderá ser a consequência se o erro ou a omissão for intencional? Nesse caso, o contrato pode ser anulado, não sendo o segurador obrigado a cobrir o sinistro que tenha ocorrido antes de ter tido conhecimento do erro ou omissão intencionais, ou nos 3 meses seguintes. Além disso, poderá nem ter de devolver o prémio pago. Então, nesse caso, o tomador pode ficar totalmente sem cobertura para o sinistro e nem sequer terá direito à devolução do prémio que pagou. Exatamente. De forma a melhor percebermos as consequências, pode dar-nos um exemplo concreto de uma situação? Sim. Imagine a seguinte situação. Um jovem que acabou de tirar a carta de condução e vai contratar um seguro para o seu veículo. Quando é questionado relativamente ao condutor habitual da viatura, refere que será o pai ou a mãe, porque sabe que como ambos são condutores com mais experiência do que ele, o preço do seguro será mais baixo. Mas, na verdade, é ele quem vai conduzir habitualmente o veículo. Neste caso, transmitiu-se deliberadamente informação errada ao segurador e apenas com o objetivo de obter um prémio de seguro mais baixo. Então, e neste caso, o que é que pode acontecer se esse jovem tiver um sinistro? Tal como referi anteriormente, o segurador pode, no limite, recusar a responsabilidade no sinistro e não suportar os prejuízos causados ao outro ou outros intervenientes no sinistro, obrigando o jovem a pagá-los na íntegra. Mas essa é, de facto, uma consequência grave. Sim, especialmente se considerarmos que os danos podem não ser apenas materiais, mas também corporais, e por isso as indenizações podem ser muito elevadas. Isso leva-me a uma outra questão. O que acabou de referir significa que se eu tiver um acidente a conduzir um veículo do qual eu não seja condutor habitual, o segurador pode sempre recusar cobrir o sinistro? Estou a pensar, por exemplo, nos casos pontuais em que alguém me empresta o seu veículo, por exemplo. Não. Aqui importa distinguir as situações em que eu faço uma utilização pontual do veículo, do qual outra pessoa é o condutor habitual, daquelas, como a que descrevemos há pouco, em que eu sou efetivamente o condutor habitual, ou seja, a pessoa que utiliza aquele veículo com caráter de regularidade, mas declaro que esse condutor é outra pessoa. Nos casos de utilização pontual do veículo, esta questão não se coloca, precisamente porque o condutor habitual é efetivamente outra pessoa. Eu só estou a usar o veículo numa situação esporádica e casual. Mas ainda sobre a questão do condutor habitual. Então, se o veículo for conduzido regularmente por mais do que uma pessoa? Nesses casos, deve informar-se o segurador dessa situação. Muito bem. Temos estado a falar de situações em que o erro ou a omissão é intencional. E se não for intencional, as consequências são as mesmas? Nesses casos, pode acontecer uma de duas coisas. Quando o segurador souber do erro ou omissão, pode propor uma alteração ao contrato ou pode fazê-lo cessar se provar que nunca celebra contratos para cobrir os riscos como os que não foram comunicados ou que o foram, mas incorretamente. E se antes dessa alteração ou cessação ocorrer um sinistro? Nessa situação, caso a ocorrência do sinistro ou as suas consequências tenham sido influenciadas pelo facto que foi omitido ou mal declarado, em regra, o segurador deve cobrir o sinistro na proporção da diferença entre o prémio efetivamente pago e aquele que seria devido se o segurador conhecesse de forma completa e exata o risco. Pode dar-nos um exemplo? Sim. Imagine que o prémio pago representa 50% do valor que deveria ter sido efetivamente pago. Neste caso, o segurador, no caso de sinistro, é responsável por apenas 50% da prestação convencionada. Disse que nestes casos, o segurador deve, em regra, cobrir o sinistro. Isso significa que nem sempre é assim? Sim. Nas situações em que o segurador provar que não celebra contratos para cobrir um risco como o que não foi comunicado ou que foi comunicado de forma incorreta, ele não será obrigado a cobrir o sinistro. Então, e neste caso, também não tem de devolver o prémio? Esta situação é diferente daquelas em que há a intenção de declarar de forma incorreta o risco. Nestes casos, se o segurador não cobrir o sinistro, deve devolver o prémio. Muito bem. Muito obrigado por estes esclarecimentos. Terminamos assim mais um episódio do Vamos Falar Seguro. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam nesta conversa. E não se esqueça, para estar bem seguro, é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem. Vamos Falar Seguro.
Uma iniciativa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Como viram, desculpem lá, ter que tirar aqui os escutadores. Como viram, um vídeo elucidativo do ramo automóvel de algumas peripécias que podem acontecer quando se contrata um seguro. Explicaram muito bem algumas situações que acontecem. É com muita frequência que nos aparecem nos escritórios, quer no meu, quer nos restantes a nível nacional, pessoas, pais e filhos com 18 anos, que a carta há uma semana, compram o carro em nome do filho, mas querem fazer o seguro em nome do pai. Isso é prejudicial em termos que, se houver um sinistro, houver, indemnizações grandes a pagar, a companhia pode declinar e depois a situação cai sobre os pais do jovem. Temos que tomar atenção, muita atenção nesses pormenores. Às vezes é preferível pagar mais qualquer coisa e fazer as coisas como deve ser. Quantas das vezes que surgem no escritório pais e os filhos, e eu digo-lhes que não faço. Mas o seu vizinho ao lado faz-me o seguro assim como eu quero. Enfim, vá ao meu vizinho e faça lá o seguro, porque quando cai a desgraça, cai lá, não cai aqui. E como sabemos, temos que tomar muita atenção na contratação do seguro do ramo automóvel. Porque é ilegal, ou não? É ilegal, tem que, como dizia ali a supervisão, tem que se fornecer ao segurador, ao escritório de mediação, todos os dados completos da pessoa que vai fazer o seguro e que vai conduzir, o chamado condutor habitual. Não podemos ter um carro em nome do pai e o condutor habitual ser o filho. Ou o inverso. O inverso já não... Mas se o seguro estiver em nome do filho, já é normal. Se o seguro estiver em nome do filho e se o pai conduzir, é lógico que o pai não obedece ao critério da idade dos 25 nem à idade da carta há menos de 2 anos. Não tem as agravantes. Portanto, é importante quando vos aconteça isso, quando o vosso filho tirar a carta e se dirigem a um escritório, uma sociedade de mediação, um escritório, enfim, a qualquer estabelecimento para fazer um seguro, tomem atenção, perguntem, esclareçam-se, porque depois pode acontecer. Nós conhecemos diversos casos em que as famílias estão a pagar o sinistro. É muito importante. E já agora também relembro, já que estamos a falar em sinistros, cuidado com o álcool. Nós temos alguns sinistros que as companhias pagam a terceiros, mas pedem um reembolso. Temos de tomar atenção à inspeção, enfim, condução sem carta. Temos de tomar atenção a esses pormenores. É muito importante saber essas coisas, saber que isto não é tudo ao Deus dará, tudo ao molho e fé em Deus. Não é bem assim. As companhias controlam muito bem essas situações e tem que se tomar atenção. Com certeza. Penso que todos ficaram elucidados. Apenas para resumir, um carro, ou melhor, um filho que tira a carta agora e quer conduzir um carro que seja do pai, ele pode conduzi-lo desde que faça um seguro em nome dele. Correto, Jorge. Exatamente, Jorge. Compra um carro, agora a gente sabe que 90% das pessoas não compram o carro em nome do jovem. E depois temos que tomar atenção. Pode comprar o carro em nome dele. O pai pode comprar o carro. O filho depois faz um seguro para conduzir o carro do pai. Sim, pode acontecer isso. Também pode ser feito. Já não é legal. Não. Atualmente o Decreto-Lei 291, antigamente falava que o seguro tinha que ser feito em nome do proprietário do veículo, ou seja, tinha que ser de acordo com o registro, com o documento único do automóvel. Atualmente não fala nada disso. Diz que o veículo tem que ter seguro. Ou em nome da A ou B ou C tem que ter seguro atualmente. Pronto. Penso que ficamos todos elucidados. Sim. Vamos tomar atenção também na questão dos danos próprios. Também há muita gente que compra os carros em nome do pai e depois os filhos é que vão conduzir. Atenção que a maior parte das companhias, nos danos próprios é a designação trivial de seguro contra dos riscos. Acho que é chamado, quando a gente faz um seguro contra dos riscos, chama-se danos próprios. Atenção que há companhias que se o sinistro, se quando acionarem o seguro para um choque, ou uma colisão, ou um despiste, tem que tomar atenção, se for conduzido por um menor de 25 ou com carta a menos de 2 anos,
o pagamento, o pagamento dos danos pode ser declinado porque não cumpriram os requisitos que estão nas condições gerais dessa companhia. Há várias companhias que têm isso nas condições gerais. Tem que se tomar atenção, tem que se perguntar. O mediador de seguros é a pessoa mais importante, é a pessoa mais profissional para vocês questionarem junto dele. Portanto, a questão da condução por um menor de 25, sempre que forem comprar um carro e queiram fazer do seguro de danos próprios ou seguro com todos os riscos, perguntem que tem menores, que têm pessoas com idade inferior a 25 anos com carta há menos de 2 anos, elucidem-se, perguntem, porque é importante, porque depois, no sinistro, se estiverem elucidados, tudo corre bem. Por isso é que muita gente não confia nas companhias. Porquê? Porque tentam enganar as companhias e depois acontece o que acontece. Vamos por parte. Um filho seu com menos de 25 anos não pode conduzir o seu carro? Pode conduzir o meu carro. Em caso de acidente, como é que se passa? Em caso de acidente, se ele não for considerado o condutor habitual, se não ficar provado que ele não é o condutor habitual, eu posso ter 2 carros em casa, um meu e da minha mulher, e tenho um filho que tirou a carta. Não é considerado condutor habitual, porquê? Porque eu conduzo uma viatura e a minha mulher conduz outra. O condutor habitual é quando a gente tem uma terceira viatura, tem que se tomar atenção. Há uma terceira viatura, ou seja, a esposa tem uma viatura, o marido tem uma viatura e o filho tem outra viatura. Lá está, eu volto ao mesmo. Não pode conduzir o seu carro. Pode conduzir o meu carro. Sim, em termos de polícia, pode. Em termos de seguro. Se tiver um acidente. Ele pode conduzir o meu carro porque, efetivamente, o condutor habitual do meu carro sou eu, não é ele. Agora, aquele carro que a gente compra para o filho, que é dele, em regra geral é escolhido por ele até a marca, o modelo e a cor, facilmente o perito pode provar que ele é o condutor habitual. Basta ir aos vizinhos e perguntar: olha, este carro é conduzido por quem? Olha, é filho do senhor Flantal, ele é que anda com o carro todos os dias, ele é que o limpa. Muito facilmente ele prova que é o condutor habitual daquela viatura. Tem que se tomar atenção nesse pormenor. Ok. Agora vamos falar também sobre sinistros. Quais os prazos dos sinistros? Enfim, isto não é só contratar o seguro, não é só fazer o seguro, os sinistros também acontecem. E então aí temos que estar elucidados como é que vamos gerir o sinistro. Acontece-nos um sinistro, o que é que a gente faz? Ligamos para onde? Ligamos para a GNR, ligamos para a PSP, ligamos para o mediador. Para quem é que ligamos? Ligamos para a esposa, ligamos para o pai, para a mãe, enfim. Temos que saber gerir aquele momento, que é um momento um bocado complicado, que a pessoa fica um bocadinho à roda ali no sinistro. Quando temos um sinistro, seja com danos materiais, e danos corporais, temos que ficar calmos. Temos que, enfim, para já, logo de imediato, sinalizar, colocar o colete, colocar os triângulos, enfim, atenção que isso dá coimas, dá as multas, as chamadas multas, que os elementos das forças de segurança aplicam, e muito bem. Tem que se tomar atenção nesses pormenores. E quando há o sinistro, a primeira coisa que deve-se fazer é ligar a alguém que tenha conhecimentos para o elucidar, porque ele naquele momento quase que desapareceu tudo da cabeça. Ele não sabe por onde há de começar. Para já, também, um dos princípios, antes de telefonar, devem documentar logo de imediato com fotografias. As fotografias, neste momento, estão autorizadas para os sinistros, para a organização dos sinistros junto das companhias. As fotografias agora fazem prova, neste momento. Por isso, logo de momento, tirem fotografias ao sinistro, que é para, enfim, que ficarem documentadas que o sinistro existiu naquela vertente, existiu naquela posição. De seguida, tem que tomar atenção se existem feridos, ligar às autoridades, com certeza, será também a segunda que tem que se fazer, é ligar às autoridades, enfim, para desencadear os mecanismos normais de assistência às pessoas que estejam no local. Se não houver feridos, se for danos materiais, se virem que se entendem os dois condutores, se entendem que são razoáveis os dois na conversação, porque, enfim, há situações que um dos condutores não é razoável na conversação, não diz nada, enfim, chama nomes. Quantos de vocês já não aconteceu isso? Ao ver o sinistro e chegar lá um indivíduo, sair do carro a chamar nomes, isto e aquilo. Tem que se tomar atenção. Quando as pessoas têm uma conversa, um diálogo normal, formal, entre os dois, podem fazer a participação amigável, que é aquele documento que se traz, que chama-se a declaração amigável. Preenchem. O preenchimento é de
é de comum acordo nos coisinhos, mas com certeza eu para esta parte tenho aqui um vídeo que pode elucidar muito bem como sinistro, como proceder. Jorge, podes colocar? Com certeza, vamos lá. Vamos lá ouvir este vídeo, que também dá algumas dicas. Sofreu um acidente automóvel e não sabe o que fazer? Conheça as várias etapas do processo de regularização. Participar o sinistro. A primeira etapa é a participação do sinistro à empresa de seguros. A participação deve ser efetuada no prazo máximo de 8 dias a contar da data do conhecimento da ocorrência do acidente. Se este prazo não for respeitado, o tomador do seguro ou o segurado pode ser responsabilizado pelos danos que resultem do atraso na participação. A participação pode ser efetuada através do preenchimento da declaração amigável de acidente automóvel ou por qualquer outro meio de comunicação de que fique registro dessa participação. Um e-mail, por exemplo. Também é possível efetuar o preenchimento da declaração amigável online, na plataforma eSegurnet, da Associação Portuguesa de Seguradores. No momento da participação, é importante que disponibilize à empresa de seguros todas as informações e elementos que possam auxiliar na definição de responsabilidades, tais como os contactos de eventuais testemunhas do acidente e registro fotográfico do local do acidente e dos danos nos veículos. Primeiro contacto e peritagens. Recebida a participação do acidente, a empresa de seguros tem 2 dias úteis para contactar o lesado e marcar as peritagens que tenham de ser realizadas. Comunicação da decisão pela empresa de seguros. Após a marcação das peritagens, e caso existam apenas danos materiais, a empresa de seguros tem, em regra, 30 dias úteis para transmitir uma decisão fundamentada sobre a responsabilidade pelo acidente. Se existirem danos corporais, o prazo para comunicar a responsabilidade passa a ser de 45 dias, a contar da data em que seja efetuado o pedido de indemnização. Pagamento da indemnização. Após a comunicação da responsabilidade, a empresa de seguros dispõe de 8 dias úteis para proceder ao pagamento das indemnizações que possam ser devidas. Alargamento, redução e suspensão dos prazos. Existem determinadas circunstâncias que podem levar ao alargamento, redução ou até mesmo à suspensão dos prazos de regularização de um acidente automóvel que estão previstos na lei. Duplicação dos prazos. Se ocorrerem fatores climatéricos excepcionais, se tiver ocorrido um número excepcionalmente elevado de acidentes em simultâneo. Redução dos prazos. Quando existe o preenchimento da declaração amigável de acidente automóvel, assinada por ambos os intervenientes no sinistro. Neste caso, o prazo para comunicação da responsabilidade passa para 15 dias úteis. Suspensão dos prazos. Durante a investigação por suspeita fundamentada de fraude. Contestar a decisão da empresa de seguros. Quando a empresa de seguros declina a responsabilidade no acidente, deve fundamentar a sua posição. Se não concordar com a decisão, pode apresentar uma reclamação à empresa de seguros ou recorrer ao seu provedor do cliente. Também é possível recorrer à mediação, à arbitragem e até aos tribunais judiciais. Os contactos do provedor do cliente das empresas de seguros estão disponíveis no portal do consumidor da ASF. Reclamar à ASF. Caso não obtenha resposta da empresa de seguros ou considere que algo não correu bem no decurso do processo, pode apresentar reclamação na ASF, utilizando para o efeito o formulário disponível no portal do consumidor em www.asf.com.pt. Contudo, é importante notar que em relação à decisão sobre a responsabilidade pelo sinistro, a ASF não tem poder de decisão e não vai poder pronunciar-se quanto à questão. Para estar bem seguro, é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem. Mais um vídeo elucidativo de como é que se regulariza um sinistro. Temos que tomar atenção que há aí pormenores que não foram ali elencados. O caso da participação amigável, quando se preenche a participação amigável pelos 2 intervenientes, está bem preenchida, entrega-se no escritório de mediação. O escritório de mediação faz toda a gestão do sinistro,
contando os prazos, ou seja, o escritório vai contabilizando os dias que estão esquematizados no Decreto-Lei 291, que eles não falaram, mas aqueles prazos estão no Decreto-Lei que regulamenta os sinistros, que é o Decreto-Lei 291/2007. As companhias têm que cumprir, têm multas se não cumprirem aqueles prazos. Tomar atenção quando não há a assinatura da declaração amigável por os ramos intervenientes, porque, enfim, não chegam a acordo a posição do croquis no desenho, não chegam a acordo uma coisa. Aí, o que é que tem que se fazer? O conveniente é chamar as autoridades, chamar a PSP ou chamar a GNR. A GNR e a PSP não vai decidir quem é que é culpa no sinistro. Muita gente pensa que é a GNR ou a PSP que vai decidir. Esqueçam. A GNR e a PSP, eu sei em causa própria o que é isso, que, enfim, sei como é que funciona os elementos das forças de segurança, e posso dizer, eles unicamente lá vão recolher os dados existentes e vão guardá-los, tal e qual como num cofre, para quê? Uma eventualidade de recurso a um tribunal arbitral, ao centro de arbitragem. Esses dados que foram recolhidos pelos elementos das forças de segurança são disponibilizados. Ninguém vai decidir. O elemento da GNR que vai ao local ou da PSP não diz que A ou B que tem culpa. Não diz nada. Aliás, não deve. Aliás, há indicação para não dizerem opiniões, para não criar ali enfim, uma empatia da parte do indivíduo para com o elemento da força de segurança e vice-versa. Ou seja, devem-se abster-se de omitir opiniões. Não tem que dizer nada. Tem que recolher os dados verídicos, informar as pessoas o que é que têm que fazer e guardar os dados lá no posto ou no comando, guardá-los. Para quê? Para quando alguém da companhia, alguém do tribunal os for pedir, eles estejam lá. Com certeza. Sim, Jorge, quero cumprimentar aqui o Luís Ferreira, não sei de onde é que ele nos está a ouvir e a ver, mas ele coloca aqui uma questão, se os vídeos fazem prova perante as autoridades em caso de infração. Não, os vídeos têm que ser autorizados pela autoridade judiciária. Portanto, isto não é a minha área, mas os vídeos têm que ser autorizados pela autoridade judiciária. As fotos As fotos podem ser utilizadas na questão agora da recolha de prova fotográfica para as companhias de seguros. E as companhias de seguros não são autoridades judiciárias. Pronto. Agora, tudo o que seja para tribunal tem que ter autorização da autoridade judiciária. Essa não é a minha área, não me compete a mim estar, enfim, a falar. Exato, é mais um caso de polícia. Exatamente, essa parte não... Com certeza. Como estávamos a falar, portanto, quando existe a declaração amigável, tudo corre muito bem, porque os dois assinaram, o croquis está de comum acordo, está tudo muito bem, tudo perfeito. O problema é quando, realmente estávamos a falar há bocadinho, é quando nem um nem outro quer assinar a declaração amigável. Na altura temos que chamar a GNR e a PSP, isso estávamos a falar também há bocadinho, e aí temos que ir com os dados que temos, com as fotografias que tiramos, temos que ir junto do nosso escritório, junto do nosso mediador, junto do nosso interlocutor de seguros e dizer, olha, aconteceu-me isto, o senhor não quis fazer a participação amigável, como é que se processa? O mediador é o homem profissional, é o homem responsável, vai fazer. O que é que ele vai fazer? Vai preencher uma declaração amigável só com a identificação do interveniente do seu segurado e com os dados que tiver à data do outro interveniente. E vai abalizar, diante daquilo que lhe foi dito, vai fazer uma reclamação, atendendo que esse senhor não tem culpa. Se tiver culpa, participa, envia-se para a companhia e está resolvido. Se acha que não tem culpa, vai-se fazer uma reclamação à congénere, à outra companhia. Demora sempre algum tempo, porquê? Porque a reclamação depois, a companhia tem que confirmar junto do segurado dele se efetivamente houve o sinistro ou não. Então o que é que a companhia faz? Vai-lhe enviar uma carta, ou vai-lhe enviar o e-mail, enfim, será uma das formas. E sabendo como é que estão os correios atualmente, essa carta vai demorar muito tempo, com certeza. Vai-lhe enviar a carta, ele vai ter que responder. Temos uma reclamação do senhor XPTO, em que no dia X o senhor bateu-lhe aqui ou originou um acidente. Queira nos dizer o que é que aconteceu. E o homem,
ou diz a verdade, ou não diz, depende, não sei, depois, enfim, a questão dele dizer ou não, enfim, se há provas, ele vai dizer que sim. Se não houver provas, enfim, vai dizer que não. Estamos a falar, também há sinistros em que se bate e depois se tenta a fuga e depois vai-se apanhar através de câmaras de videovigilância dos supermercados, enfim, das bombas de combustível, que isso acontece com muita frequência. De resto, Jorge, há mais uma pergunta aí? Não, por enquanto não. Por enquanto não, pronto. E como estávamos a falar também da questão dos sinistros, e eu já me perdi um bocadinho, já falámos tanto em sinistros, do ramo automóvel, e vou-vos dar se calhar muitos de vocês não sabem como é que se regula os sinistros junto das companhias. E vou-vos dar um lamiré como é que funciona a regularização dos sinistros junto das companhias. Quando a gente manda uma participação amigável, portanto, do indivíduo A e do indivíduo B para a companhia, não são indivíduos expert em código da estrada que estão a fazer a leitura daquele croquis ou daquelas indicações, daquelas manobras. Não são indivíduos expert em código da estrada. Se calhar com certeza são pessoas que têm uma carta como eu, como o Ovidio que está do lado de lá, como o Jorge, enfim, não têm conhecimentos. Eles vão através de uma chamada a tabela prática de responsabilidades. A tabela prática de responsabilidades é um documento acessório das companhias que é criado pela Associação Portuguesa de Seguradoras, a APS. Esse documento tem vários croquis catalogados, foram todos revistos por uma equipa, enfim, abalizada. Esses croquis, quando se colocam junto do gestor, quando chega a participação por e-mail, por WhatsApp, enfim, outra forma, o gestor o que é que vai fazer? Recebe o sinistro, olha para o croquis e olha para a tabela prática e diz este é o caso C1 e cataloga C1 e passa para outro e assim sucessivamente. Depois a comunicação das companhias também é outra parte importante. Como é que a declaração amigável feita entre o indivíduo A e o indivíduo B, como é que a companhia, por exemplo, a minha companhia, imagine que eu tenho um acidente com outra pessoa, imagine que tenho um acidente com o Jorge, não é? O que é que acontece? Assinámos os dois, dialogámos os dois, fizemos o croquis de comum acordo, tudo muito bem, ele entrega o croquis dele e imagine que eu fui culpado e o Jorge não foi culpado no acidente, eu desobedeci ao sinal stop, por exemplo, isto a darmos um exemplo concreto. O que é que acontece? Eu chego junto do meu escritório de mediação, entrego a participação, o que é que acontece? O mediador vai enviar para a companhia, para a minha companhia, e eu, do Jorge, vai enviar para a companhia dele. Mas quem vai gerir o sinistro é a companhia do Jorge. Porque existe uma plataforma de comunicação da APS que se comunica, as companhias comunicam através de códigos para a atribuição das culpas. Uma já assumiu, portanto, se a outra assumiu na plataforma, a outra já pode dar o ok e dar o ok definitivo para o arranjo. Portanto, é assim que acontece. E são essas tabelas práticas de responsabilidades. Não são indivíduos experts em código da estrada, como muita gente pensa. Não há. Isso não existe. Pronto, nas companhias. Existe depois um grupo de pessoas junto da companhia que são mais abalizadas e que vão gerir casos mais complexos, porque há casos muito simples e há casos complexos. Esses casos complexos não vai pela tabela para a tabela prática, vai pela tabela prática e por algumas dicas desse leque de pessoas que está dentro da companhia. Jorge, diz. Ia perguntar se por acaso há situações em que nenhuma das companhias estão em acordo uma com a outra. Há situações em que há situações, sim, não é, em regra geral, não é. Há situações que não estão de acordo, sim, senhores. Às vezes há uma que dá 50%, a outra dá de 100%, mas isso às vezes tem a ver com o apuramento por perito, ou não foi bem feita a averiguação do perito, porque isto é assim, quando a declaração não é assinada pelos intervenientes, quando a gente faz a reclamação a uma terceira companhia, vem um perito averiguar como é que foi o sinistro, como é que ocorreu o sinistro. Vem ao local, vem a ouvir as testemunhas, vem a ouvir os condutores, enfim, vem a ferir. Porquê? Porque, em regra geral, as declarações são divergentes. Quando não se assina, as declarações são divergentes. Um diz que está a fazer baixo atrás, o outro diz que estava parado, o outro diz que estava a andar para a frente, o outro estava a andar para trás, o outro diz que tinha o sinal stop, o outro diz que não. Enfim, são divergentes e alguém tem que vir fazer a conciliação das duas versões.
E chega-se às vezes ao resultado que os dois estão a mentir, a verdade não é aquela, a verdade é outra, e, em regra geral, quando há divergência, o que é que faz a companhia? Divide a responsabilidade, 50 a cada um. Depois, se um dos elementos acha que tem mais provas que o outro, o que é que faz? Pode recorrer ao tribunal, e a gente já sabe como é que é os tribunais, são anos e anos que andam lá, pronto. Enfim, há sempre a possibilidade de a pessoa recorrer ao tribunal e fazer valer os seus direitos e as suas provas. Tem que recorrer ao tribunal, porque a companhia chega a um determinado limite e dá 50-50 e fica por ali. E se o meu carro ficar indisponível para ser utilizado, como é que eu vou... Jorge, estava agora aqui a olhar para o meu cardápio, realmente estava aqui a ver já a situação e por acaso ninguém fez essa pergunta ainda aí no Facebook, ninguém fez a pergunta da questão dos veículos de substituição. O veículo de substituição em caso de acidente é uma questão, atualmente, há uma polémica muito grande, porque não há viaturas na renta-car. Nós temos a sofrer muito na pele os mediadores a nível nacional. Porquê? Porque não há viaturas, e a época de verão então para nós foi chatices atrás de chatices lá no escritório, porque não há viaturas. As empresas da renta-car preferem alugar às pessoas que vêm, aos turistas. Porquê? Porque pagam a peso de ouro. O contrato que é feito com a companhia é metade ou um terço. O que acontece? Dizem que não tem viaturas e depois quem sofre o quê? É o cliente que não tem a viatura porque a companhia não quer se disponibilizar, porque a companhia isto, porque a companhia aquilo. E muitas das vezes o que está a acontecer é que eles alugam, ainda bem que há turismo em Portugal. Ainda bem, pronto. Não estou contra o turismo, ainda bem que há turismo. Mas o que está a acontecer é isso. Há dificuldades. Como sabemos, e aconteceu-me a mim, eu comprei uma viatura, entretanto, 9 meses à espera da viatura, e o que está a acontecer, eu informei-me junto de uma ou duas renta-cars, e o que acontece é que as renta-cars têm estado a contratualizar viaturas, só que elas demoram 9 e 10 meses a chegarem. E dificulta as pessoas que ficam sem a viatura, no caso do sinistro, e que não têm culpa nenhuma. Sinceramente, não tem culpa nenhuma e ficam sem a viatura para circular, para fazer o seu dia-a-dia, para circular, para ir, enfim, a uma consulta, para levar os filhos à escola, enfim, ficam sem a viatura e nós ficamos de mãos atadas os mediadores porque não conseguimos resolver a situação ao cliente. Mas não foi sempre assim, pois não? Houve uma altura que, não, antes do Covid, o Covid veio, enfim, o Covid o que é que veio acontecer? Não há turismo. A maior parte das renta-cars, o que é que fez? Fez-se de grandes frotas, porque estavam ali 2 anos a pagar os ratings, fez-se das frotas. O que acontece? Pensando que a seguir podia reaver facilmente 40 ou 50 veículos. Só que esses 40 ou 50 veículos demoram 9 e 10 meses a chegar. E vai dificultando. Ou seja, tem que se remediar com aqueles que têm. Mas, por falarmos em bico de substituição, eu tenho aqui um vídeo muito curioso, realmente, sobre os bicos de substituição, que elucida, em termos animados, como é que se processa. Jorge, podes colocar, diz aí, deve dizer bico de substituição. Vamos nessa. Se quiser pôr os seus fones. Ok, obrigado. 6 esclarecimentos sobre o veículo de substituição. É lesado num acidente automóvel e tem dúvidas sobre o veículo de substituição? Fica a par dos 6 esclarecimentos que preparamos para si. Em caso de acidente, tem direito a um veículo de substituição? Se o seu veículo ficar imobilizado na sequência de um acidente automóvel que não seja da sua responsabilidade, tem direito a um veículo de substituição de características semelhantes ao seu, nomeadamente quanto à cilindrada, conforto, utilidade, economia e segurança do veículo. Quando não seja possível disponibilizar um veículo de características semelhantes, a empresa de seguros deve pagar uma indenização equivalente ao valor do aluguer diário de um veículo semelhante ao seu. A partir de que data tem direito a um veículo de substituição? Tem direito a um veículo de substituição a partir da data em que a empresa de seguros do outro interveniente no acidente assume a responsabilidade exclusiva pela indenização dos danos. A empresa de seguros deve comunicar ao usado local onde o veículo de substituição deve ser levantado e informar acerca das respectivas condições de utilização. O veículo de substituição deve estar coberto por um seguro igual ao seguro do veículo imobilizado, cujo custo fica a cargo da empresa de seguros. Tem direito a ser compensado pelo período de privação de uso? O lesado tem direito a ser compensado pelo excesso de despesas em que incorreu com o transporte em consequência da imobilização do veículo.
durante o período em que não dispôs do veículo de substituição. Para tal, é importante que guarde comprovativos das despesas de transporte que serão depois reembolsadas. Durante quanto tempo tem direito ao veículo de substituição? Depende. Se o veículo estiver a ser reparado numa oficina recomendada pela empresa de seguros, tem direito ao veículo de substituição até o seu estar reparado. Se a oficina tiver sido escolhida por si, tem direito ao veículo de substituição apenas durante os dias indicados no relatório de peritagem como sendo necessários para realizar os trabalhos de reparação. E se do acidente resultar a perda total do veículo? No caso de perda total do veículo imobilizado, a empresa de seguros só tem de disponibilizar um veículo de substituição até ao momento em que coloque à disposição do lesado o pagamento da indenização. Estas regras aplicam-se nos seguros de danos próprios. Nos seguros de danos próprios, o direito a um veículo de substituição depende do que estiver definido no contrato. Para estar bem seguro, é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Segure-se bem. Enfim, com este vídeo, acho que vamos terminar por hoje. Há algumas questões que ficaram para trás e queiram colocar, algumas dicas, podem fazer por e-mail vivamaisseguro@globorem.pt. Eu durante a semana terei o cuidado em responder a todas as pessoas, todas as dicas, a todas as situações, sinistros, enfim, que tenham, que eu possa vos ajudar. Façam descrevendo pormenorizadamente todas as situações e façam no e-mail vivamaisseguro@globorem.pt. Seus ouvintes, tive prazer de estar convosco. Gostei, Jorge. Foi uma primeira edição, acho que fenomenal. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Muito obrigado, Fernando Bastos. E já sabe, amigo ouvinte, Viva Mais Seguro, ao programa quinzenal, ou seja, voltaremos então 2 a 15 dias, à hora do costume, no horário nobre, pelas 21 horas, na Rádio Mira, pois com certeza. Viva Mais Seguro, um programa produzido e apresentado por Fernando Bastos, especialista em seguros, e com o patrocínio exclusivo da Globorem Mediação de Seguros. Um grande abraço, desejo a todos um excelente fim de semana. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Globorem Mediação de Seguros. Aqui protege-se o futuro. Gestão de sinistros nacionais e internacionais. Considerado um dos melhores escritórios de mediação da Zona Centro. Conquistar e fidelizar clientes é nossa missão. Diálogo com o cliente, só paga o que precisa. Tratamos de toda a papelada sem demoras e eficácia. Departamento próprio para a avaliação de empresas. Somos especialistas em seguros de saúde individual e grupo. Transfira o seu seguro de vida, crédito de habitação, porque a sua vida é a 2 e nós oferecemos o seguro de recheio de habitação. Rua Dr. António José de Almeida, número 69, Loja A, Mira, Coimbra. Telefone 231 488 044. Fax 231 400 041. www.globorem.pt. E-mail geral@globorem.pt. Globorem Mediação de Seguros. De Portugal para todo o mundo. www.radiomira.pt. Rádio Mira, a sua